Começando a nossa live da CLT, aqui pelo Trabalho Notável, todas as segundas-feiras, uma live em que eu, professor Fabiano Coelho, juiz do trabalho há 25 anos, passo aqui para vocês artigo por artigo da CLT e comentando, né, na prática como a gente vai aplicar, que tipo de discussão está acontecendo nos processos trabalhistas que envolvam aquele determinado dispositivo. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Essa live está sendo transmitida simultaneamente no Instagram e também pelo YouTube. Eu deixo alerta, antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, que caso você queira fazer alguma pergunta, use o chat da live no lugar da caixinha de perguntas. E no chat da live eu sempre peço que você, antes da sua indagação, você escreva pergunta em letra maiúscula, porque com isso fica mais fácil aqui, eu que acompanho a live pelo Instagram Web, fica mais fácil da gente achar a sua pergunta e responder eventualmente o questionamento que tenha sido colocado. Hoje eu vou tratar de um assunto importante, que é sobre a carteira de trabalho e o registro de empregado, né? Claro que parte desse conteúdo da CLT são mais questões burocráticas que para a gente não tem tanta relevância prática, digamos assim, mas eu vou então focar principalmente aqui no registro, na anotação da CTPS, do contrato na carteira de trabalho, e também na imperiosidade. O registro da CTPS é uma questão de ordem pública e assim deve ser tratado pelo juiz do trabalho. Essa matéria está lá na CLT. Deixa eu só abrir aqui a página. Eu tinha aberto aqui, a página sumiu. Então tá lá nos artigos 13 e seguintes da CLT. Então vamos começar o conteúdo. Diz aqui que a carteira de trabalho e previdência social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Aqui a gente precisa fazer um destaque que essa última parte aqui, ela não tem aplicação prática, porque a legislação previdenciária avançou nessa matéria. Pela redação da CLT, eu preciso da carteira de trabalho, inclusive se eu quiser trabalhar como autônomo, né? E isso não é mais imperioso. Eu vou fazer o meu registro como segurado da Previdência Social, mas eu não precisaria de carteira de trabalho para prestar serviço numa modalidade que não seja de emprego. Mas a carteira, ela é obrigatória, né, tanto para o empregado urbano, rural, para o empregado doméstico, enfim. Aqui ainda no artigo 13 menciona que o disposto nesse artigo aplica-se ao proprietário rural ou não, que trabalha individualmente ou em regime de economia familiar, também uma regra que não se aplica no momento. E a carteira de trabalho obedece modelos que o Ministério da Economia adotar, né? Hoje voltou a ser Ministério do Trabalho durante um determinado período, entre 2019 e 2021, creio eu, né? O Ministério do Trabalho foi extinto e ele passou a ser uma mera secretaria do Ministério da Economia, né? Então, em 2021, creio eu, voltou-se a ter existência do Ministério do Trabalho. Aí vem alguns dispositivos aqui que não nos interessará
fazer análise aqui. E, no caso, o artigo 14 e seguintes tratam da emissão da carteira, né, que é em síntese, uma emissão gratuita, né, o trabalhador se dirige aos órgãos locais do Ministério do Trabalho, pode ter um convênio do Ministério do Trabalho com sindicatos, com outros órgãos para emissão dessas carteiras de trabalho. E hoje tem a CTPS digital, né, que facilita a vida de todo mundo. Então a gente chega aqui ao ponto que realmente interessa do artigo 29 da CLT, que trata das anotações a serem feitas na carteira de trabalho do empregado. Deixa eu só dar uma primeira passada aqui. Essa live, a gente conseguiu aqui uma disciplina, né, toda segunda-feira. Às vezes pode acontecer, igual hoje, eu ontem tinha dado uma desligada, cheguei de Belo Horizonte ontem aqui no meio da tarde, e eu acabei atrasando um pouquinho aqui porque eu tinha esquecido de preparar meu ambiente aqui mais cedo, então atrasei uns 5 minutinhos, mas toda segunda-feira tem a live da CLT, e é uma live que o nosso suporte não vai divulgar de forma muito ostensiva, né? Então sempre no domingo a gente posta no Instagram em especial, né, o aviso de qual é o assunto da live, e muito bom ter todos vocês aqui. Eu agradeço o carinho e a atenção de vários de vocês aqui, vi cumprimentos do Bruno Assis, do Rodrigo Sá, de outros colegas aqui, fazendo menção. Hoje realmente é uma data para mim muito especial, né? É um dia como qualquer outro, né? Um dia que eu acordei cedo, é um dia que eu vou despachar meus processos, vou fazer algumas sentenças, vou preparar a pauta de amanhã, né? Que amanhã é dia que eu faço uma pauta cheia de audiências. Vou aqui preparar algum material. Hoje, excepcionalmente, a gente vai ter a live do PDF, né, porque tanto eu quanto o Antônio Berto estávamos viajando no sábado, ficou complicado de fazer a live, então a gente vai entregar essa live para o pessoal hoje às 19 horas, mas no mais um dia normal, né, o que tem de diferente, de especial, o ser humano se liga a marcos temporais, né? Então hoje eu estou completando 25 anos de magistratura, né? Eu tomei posse no TRT da 10ª região, Brasília. Quem me deu posse foi na época, desembargadora Maria de Assis Calcin, que foi ministra do TST em seguida, e fui muito feliz em Brasília. Fui juiz por 1 ano, depois fiz concurso de novo, passei em primeiro lugar no concurso aqui do TRT de Goiás, e estou aqui há quase 24 anos, né? Mas estou completando 25 anos de magistratura, né? Eu tomei posse com 22 anos de idade, na época não exigia os 3 anos de prática jurídica para poder ingressar na magistratura. E então, assim, hoje realmente passa um filme, né, de quantos feitos realizados nesses 25 anos, né, o que a gente conseguiu de experiência, né, coisas boas, coisas ruins, enfim, é uma trajetória longa, né? Se fosse um tempo há 20 anos atrás, eu completando 25 anos, certamente eu não seria juiz de primeiro grau, né? Porque a carreira andava mais depressa, né? Hoje a carreira de um juiz está bem parada, e talvez eu tivesse até preparando já para aposentar, né? Porque a galera aposentava com aproximadamente 50 anos na magistratura. O que importava era ter exatamente 25 anos de tribunal, né? Hoje as regras são mais
duras, né, para uma eventual aposentadoria, mas é realmente uma felicidade, né, dia de celebrar, de lembrar principalmente do esforço dos meus pais, né, de estudo, para poder ter chegado a esse tipo de posto. É um dia de reiterar agradecimentos ao Antônio Humberto, meu irmão, porque ele foi meu espelho e meu professor, né? Eu passei no concurso graças às aulas de sentença que o Antônio Humberto me deu. Eu era bancário, então a hora que o concurso apertou, eu tirei um mês de férias do banco e fui para casa do Antônio Humberto, lá em Brasília, assistir a audiência e fazer sentença para ele corrigir, né? Porque a minha dificuldade era exatamente a prática. Bom, pessoal, mas chega aqui de nostalgia. Vamos então lá para a análise do artigo 29, que eu acho que é o principal conteúdo dessa live daqui de hoje, e eu chamo muita atenção de vocês para o que vem aqui com essas informações. Então, olha só, artigo 29, que trata das anotações na carteira de trabalho. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS. Esse prazo, originalmente na CLT, era um prazo de 48 horas, né? Aqui houve uma mudança, elastecer nesse prazo de 48 horas para 5 dias. Né? Então a empresa deve exigir a carteira de trabalho no ato da contratação do empregado para evitar, né, situações do tipo, deixou para o empregado entregar a carteira depois, o empregado enrolou, a empresa não cumpriu o prazo de 5 dias e pode ser autuada. Né? E aqui não adianta a empresa querer alegar que eu não anotei porque ele não quis que anotasse. O registro da CTPS é uma questão de ordem pública e, por isso, a obrigação da empresa, ao contratar o funcionário, é fazer o registro. Se o funcionário não quer o registro, às vezes a pessoa está recebendo lá seguro-desemprego, por exemplo, e não quer anotação para não perder as demais parcelas do seguro, a empresa simplesmente que não efetive o contrato de trabalho, porque vai dar problema uma situação dessa natureza. Então são 5 dias úteis para anotar a carteira em relação aos trabalhadores que admitir. Então vem as informações, a data de admissão tem que ser anotada, a remuneração, e aí depois o parágrafo 1º explica o que eu vou realmente anotar aqui da remuneração. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, porque o salário pode ser por mês, por dia, por hora, por quinzena, seja ele em dinheiro ou em utilidades, né? A empresa pode pagar uma parte do salário em moradia, uma parte do salário em alimentação, né, em percentuais que são fixados na própria CLT. Bem como a estimativa de gorjeta. Muita empresa não observa isso aqui. Se eu tenho um comércio, um bar, um restaurante, eu contratei um garçom, eu sei que ele vai receber gorjeta, então eu preciso fazer o registro de qual é a estimativa, qual é o valor que eu estou projetando aqui, pela experiência que eu já tenho com os demais empregados, qual é o valor médio que ele deve receber a título de gorjeta. Né? Então essa informação ela deve ser lançada na CTPS de acordo com o artigo 29. Tem algumas normas coletivas que têm fixado a obrigação. Eu estou brigando aqui com o YouTube para achar uma posição melhor. Acho que agora vai ficar bom.
algumas normas coletivas têm admitido a possibilidade do empregador fixar pela própria negociação coletiva qual o valor será anotado a título de estimativa de gorjeta. Isso é importante porque esse valor da estimativa é o valor que a empresa vai tomar por base para fazer os recolhimentos e demais integrações envolvendo a gorjeta, né? Então a gorjeta, vocês devem se lembrar que ela integra a remuneração para a base de cálculo de férias, de 13º salário, de fundo de garantia, né? Então o próprio TST tem validado acordo coletivo por meio do qual a empresa estabelece com o sindicato qual será o valor a ser considerado a título de estimativa de gorjeta, inclusive para esses fins de integração nas demais parcelas. O que mais que a gente vai precisar anotar aqui na carteira? Além da data de admissão, da remuneração, condições especiais se houver. Então, aí a gente tem que passar cada instituto do direito do trabalho. Vamos imaginar aqui que houve um ajuste de artigo 62 da CLT. O empregado era atividade externa incompatível com controle de jornada. Lá no artigo 62, a CLT menciona que essa condição ela deve ser anotada na CTPS. Se eu não anoto que o empregado está enquadrado no artigo 62, o ônus da prova quanto à possibilidade ou não de controle da jornada, o ônus da prova é do reclamante, se eu registro essa condição na CTPS. Agora, se eu não faço o registro, se eu deixei de descumprir, então, a exigência formal da lei, o ônus de prova continua com a empresa que vai ter que provar que aquela jornada, aquela atividade externa era incompatível com o controle de jornada, né? Então seria nesse sentido o cumprimento ou não dessa regra do artigo 29 vai gerar repercussões na própria distribuição do ônus da prova numa eventual ação trabalhista. E aqui menciona ainda, aí fica sempre uma dúvida aqui, pessoal, contrato de experiência, eu preciso ou não preciso anotar o contrato de experiência na carteira do empregado, né? É recomendável, por se tratar de uma condição especial, é recomendável que a empresa proceda ao registro na CTPS, mas a jurisprudência tem admitido fazer a prova do contrato de experiência por outros meios. Afinal de contas, o próprio contrato de trabalho aceita um ajuste tácito, né? Então não precisa ser por escrito, não precisa ser expresso. Se tiver como, no contexto ali da relação jurídica, interpretar que houve combinação de experiência entre as partes, isso é o que vale. Mas a rigor seria necessário, para fins de prova, é mais seguro a empresa ter o registro dessa circunstância. Então menciona aqui as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico e eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. E aqui o parágrafo 2º acrescenta as anotações que devem ser feitas na carteira de trabalho, na data base do empregado, porque com a data base vai ter o reajuste salarial, né? Então precisaria fazer a atualização da CTPS a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador, se uma determinada condição de trabalho não está atualizada lá na CLT. No caso de rescisão contratual, então a baixa da carteira, o término do contrato de trabalho, também precisa ser anotado. E aí eu vi uma pergunta da Catarina sobre isso, que pergunta aqui, caso o empregador não insira na CTPS a data de saída com a projeção do aviso prévio, caberia apenas pedido de retificação ou não? Sim, cabe. Se a empresa
deixou de lançar na CTPS do empregado a projeção do aviso prévio indenizado, Catarina, amigos e amigas que estão aqui, cabe ação para retificação da data de baixa, né? Exatamente porque o aviso prévio indenizado, ele integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais e, por isso, deve ser anotada a sua projeção para acharmos o final do contrato de trabalho. E nós vimos na aula passada, aqui na live do PDF passada, e eu lembro aqui vocês, nós vimos que as ações destinadas a fazer prova perante a Previdência Social não prescrevem. Então, as ações declaratórias de vínculo ou uma ação que seja para fins de retificação de informações da carteira de trabalho, essas ações não prescrevem nunca. Mas em relação aos demais direitos, né, os direitos pecuniários decorrentes do contrato de trabalho, o empregado vai ter que observar a prescrição bienal. E nessa prescrição bienal tem uma dica para deixar para vocês aqui. É a orientação jurisprudencial 83 da CLT, 83, que menciona que o prazo de aviso prévio indenizado será contado para todos os efeitos legais, inclusive para a definição do termo inicial da prescrição. Então, para você achar que quando é que dá a prescrição bienal, você tem antes disso que projetar o aviso prévio indenizado no término do contrato de trabalho. E eu quero deixar aqui uma super dica para os colegas. Eu falei sobre essa questão em Belo Horizonte anteontem, né? Foi muito massa o evento lá da MAT. Eu não postei muita coisa porque acabou que eu terminei o curso bem cansado e deixei para postar depois e acabei esquecendo. Mas teve um público muito legal no evento da MAT, que foi o curso 60 teses impactantes para jurisprudência em 2023, né? Eu devo divulgar hoje ou amanhã o retorno das aulas do NAT, as aulas ao vivo, né, que tem um tempinho que a gente está sem aula. Acabou que a questão do meu infarto aqui bagunçou um pouco, né, a organização do curso. Mas essa semana a gente volta às aulas do NAT e eu vou entregar para os alunos que estão no NAT, que é o nosso curso de prática trabalhista, eu vou entregar exatamente o curso que eu ministrei lá em Belo Horizonte, tá? 60 teses para a gente começar bem, né, essa nova fase do NAT. Mas olha só, pessoal, obrigado, Tadeu Marto fez o registro aqui, agradecendo por compartilhar o conteúdo que está ajudando a advocacia dele. A Liz Lopes, obrigado, querida, pela menção. A Vânia Sense também, o Felipe Carboneri, a Tereza Feger, muito bom receber o carinho, a amizade de todos vocês. Sheila Ribeiro, a Ana Maria Ramires, a Tânia, Frederico Guilherme, Veranice, Madalena Carvério, querida amiga advogada aqui em Goiânia, Fábio Moreira, Ana Carolina Cabral, Elisângela Sack, valeu, obrigado todas vocês. Então, olha só a dica, pessoal, isso é contraintuitivo, é o tipo de dica que eu gosto de entregar para vocês aqui, porque é o tipo de situação que vai fazer a diferença na advocacia de vocês, e eu não culpo o advogado que não sabe informação desse tipo que eu vou entregar aqui. Eu não critico o advogado não, porque é o tipo de coisa que a gente não aprende na faculdade, normalmente não tem em livro. Então, se você não ficar em cima pesquisando a jurisprudência
ou não ter uma fonte confiável, como a gente procura ocupar esse espaço, esse personagem aqui nas redes sociais, né, por meio do trabalho notável, o advogado não vai saber. Mas olha só, veja aqui a Cristiane Luce está aqui no YouTube. Grande abraço. Olha só, Cris, a situação. Vamos dar um exemplo aqui que na prática esse exemplo ele acontece, né? Um trabalhador procura o escritório, procura a Cris lá em Campinas, dizendo: olha, eu trabalhei numa empresa aí, eu quero entrar com uma ação, né? Então a Cris vai ver lá a documentação daquele empregado. E ele, a carteira dele está baixada com uma data de início de abril de 2021, né? Então, nesse caso, já passou 2 anos, né? Já deu a prescrição bienal, né? Então, o impulso, galera, nessa situação, 90% dos advogados vão mandar embora esse cliente, falar para ele assim: ó, meu filho, eu te atendi aqui, mas você perdeu o seu tempo e eu perdi o meu, porque você tem 2 anos para entrar com ação e você deixou passar já esses 2 anos, já prescreveu, você não consegue mais nada na justiça, né? Mas isso vai valer para os outros advogados, não vai valer para a Cris, que é notável, que vai fazer pelo menos uma pergunta para esse possível cliente. Como é que foi a saída do senhor? Né? Ah, eu fui dispensado por justa causa. Então, olha só, galera. Se a pessoa não tinha a carteira anotada e não recebeu acerto rescisório porque a empresa interpretava que ela não era empregada, a pessoa foi dispensada por justa causa e por isso não recebeu o aviso prévio, a pessoa pediu demissão, mas na verdade ela pediu demissão por causa das más condições de trabalho. Ela quer uma conversão do pedido de demissão em rescisão indireta. Então estou dando para vocês aqui 3 exemplos em que o trabalhador precisaria entrar com ação na justiça para buscar o pagamento do aviso prévio indenizado, porque ele não foi contemplado, digamos assim, pela empresa, pelo empregador, com esse aviso prévio indenizado. Então, nessas situações, pessoal, em que passou os 2 anos, mas se eu projetar o aviso prévio ao final do contrato de trabalho, o reclamante fica salvo da prescrição bienal, o Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência hoje pacífica sobre essa matéria. Diz o TST que o juiz primeiro vai julgar se o aviso prévio é devido ou não. Se for devido o aviso prévio, o juiz defere, faz o cálculo projetando o aviso prévio indenizado ao tempo de serviço e só depois o juiz vai analisar se deu ou não deu a prescrição bienal. Então, no exemplo que eu dei aqui, da pessoa procurar o escritório 2 anos e 15 dias depois de encerrar o contrato, se ele conseguir na justiça o aviso prévio indenizado, ele está a salvo da prescrição bienal. Então, vocês fiquem atentos quanto a isso, porque isso pode salvar uma reclamação trabalhista que colegas vão dispensar o cliente por uma avaliação equivocada de que haveria uma prescrição, uma situação de prescrição impossível de ser contornada, né? Então fiquem atentos a esse ponto. E Savânia está dizendo aqui, o pai era professor e sempre disse que o maior patrimônio que poderia nos deixar era o estudo. Exatamente isso, né? Eu devo tudo que eu tenho, né, como pessoa, como profissional,
ao estudo e é importante que a gente procure cada dia conhecer mais, né? Porque eu penso que conhecimento é algo que quanto mais a gente obtém, mais a gente sente a necessidade de ir um pouco além, né? Eu sempre estipulo como meta aqui que eu não suporto terminar o dia em que eu olho para trás e falo, poxa vida, hoje eu não aprendi nada, né? Então nem que seja na cama, eu vou entrar no Instagram, eu vou entrar no YouTube que tenha informações relevantes dentro de uma área de conhecimento que me interessa para aprender alguma coisa, né? Acho que cada dia a gente tem que alimentar, né, um tijolinho a mais do conhecimento e na advocacia super importante, né, vocês terem essa preocupação. Ótimo, a Elisângela Sack fez uma excelente pergunta aqui. No caso de morte do empregado, o empregador não entrega para os filhos a carteira, né? Só que eles precisam da carteira para dar entrada no benefício por morte. É possível pedir indenização por danos morais? Com certeza, Elisângela. Eu aproveito a pergunta da Elisângela para passar aqui com vocês algumas situações envolvendo a carteira de trabalho que demandam indenização por danos morais. Primeiro, tá, Elisângela? Primeira advertência para os colegas que estão aqui. Bom dia para Lilian Basso, que está por aqui, viu, Gilson Galésio, Elson Andrade. O que acontece? Primeira situação. A mera ausência do registro da carteira não induz em dano moral em ré ipsa. Tem alguns tribunais que deferem esse tipo de pedido, mas no TST a jurisprudência está bem pacífica. Tá? O fato da empresa não ter anotado a carteira não vai implicar necessariamente indenização por dano moral. O dano moral em ré ipsa é aquela situação em que basta provar o fato X. Eu não preciso provar que a pessoa sofreu com aquilo, eu não preciso provar nenhum tipo de desdobramento, né? Então, no caso aqui, o dano moral decorrente da ausência de registro não é em ré ipsa, tá? Não é em ré ipsa, mas pode ter o dano. Vamos dar um exemplo aqui para o meu amigo Aderson Pessoa, que entrou por aqui agora. Bom dia, Aderson. O Aderson recebe um cliente lá no escritório em que a pessoa não teve a carteira anotada, a pessoa sofreu um acidente de trânsito e ela ficou 90 dias parada, sem trabalhar e sem receber o benefício previdenciário porque a empresa não anotou a carteira. Se não anotou a carteira, ela não é segurada da Previdência Social, ela não vai receber o benefício previdenciário nesse tipo de situação. Aí eu tenho um elemento concreto para demonstrar que a conduta da empresa gerou uma consequência lesiva que implica em indenização por dano moral. Nesse exemplo, eu posso tanto pedir a indenização por dano material, que é o próprio valor do benefício previdenciário que a pessoa deixou de receber em razão da ausência do registro, e vou pedir ainda a indenização por danos morais. Agora, se a pessoa não teve a carteira anotada, mas isso não gerou nenhuma consequência concreta, nenhum revés na vida pessoal dela, aí, segundo a jurisprudência do TST, não é caso de dano moral. Outra situação que é contra-intuitiva, nem sempre os advogados pedem, são aquelas situações de retenção da carteira de trabalho. Então, imagina que a nossa amiga Consuelo Rezende, que está lá em Ribeirão Preto, o cliente procura no escritório narrando que ele terminou o contrato de trabalho, a empresa pegou a carteira para dar baixa e nunca mais devolveu. Então, esse tipo de situação,
o TST vem dizendo que é hipótese de dano moral in re ipsa. E é exatamente a situação perguntada aqui para Elisângela Sacchi. Se seja o trabalhador, seja a família dele, a empresa está com a carteira e não devolveu, é uma situação de dano moral in re ipsa. Essa retenção da CTPS ela é abusiva. No caso específico da família, a empresa, numa eventual ação judicial, ela só teria o argumento de defesa, se fosse o caso, de demonstrar que a empresa comunicou diversas vezes para a família do Decujos ir lá buscar a carteira e eles nunca foram. Mas se não for essa a situação, a indenização por danos morais, ela certamente será devida. Agora, por outro lado, eu tenho um campo fértil também para o dano moral em razão da anotação de informações desabonadoras na CTPS do empregado. Isso está no parágrafo 4º do artigo 29 da CLT. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Gente, olha só que interessante. O legislador não fez constar aqui que é proibido lançar informações inverídicas. A informação pode ser verdadeira, mas se ela for desabonadora ao empregado, ela não pode ser registrada, né? Exemplo típico, a empresa que registra na carteira, nas anotações gerais, que aquele empregado foi dispensado por justa causa. Gente, é dano moral na certa, eu não posso colocar o motivo rescisório na carteira de trabalho. Ah, mas a justa causa é robusta, a empresa tem prova, tudo certo. Não interessa. A empresa pode ter prova, a empresa, numa eventual reclamação trabalhista, ela pode ter a confirmação da justa causa na sentença, mas se ela lançou informação na carteira de trabalho que a dispensa foi por justa causa, vai pagar a indenização por dano moral, por ser uma informação desabonadora. Outra situação. Tem empresa que fica anotando os períodos de atestado médico na carteira de trabalho. Nada disso, pessoal. Eu fazer o registro de que teve uma licença previdenciária é uma coisa. Eu faço o registro ali que no período de tanto a tanto ele ficou afastado com contrato suspenso em razão de benefício previdenciário, tranquilo, isso é um fato objetivo. Agora, eu não posso colocar na carteira de trabalho, o empregado apresentou atestado de 2 dias no dia tal, o empregado apresentou atestado de 5 dias no dia tal. O TST entende que esse tipo de informação é abusiva, porque não tem previsão legal para anotação de atestado e acaba gerando prejuízo ao trabalhador, porque se eu tenho anotação desse tipo de informação na carteira, numa eventual seleção, no processo seletivo de emprego, a pessoa que está selecionando fala, eu não vou contratar esse cidadão não, ele fica apresentando atestado médico direto, né? Então é uma informação, sem dúvida, que configura desabono. Outro ponto que a gente poderia citar aqui, que é desabonador, mesmo sendo verdadeira a informação. O empregado tirou férias, o período de férias vai ser anotado na carteira dele. Agora imagina que a pessoa teve 10 faltas injustificadas no período aquisitivo e por isso as férias dele foram de 24 dias. Então a empresa, não satisfeita de anotar na CTPS que as férias dele foram da data tal até a data tal, então ali dá os 24 dias certinho, a empresa lança uma informação na CTPS dizendo que naquele período aquisitivo as férias dele foram de 24 dias
porque ele teve 10 faltas injustificadas ao longo do período. Aí não pode. Mesmo sendo verdadeira a informação, é uma informação desabonadora, porque eu estou deixando ali registro no documento de que aquele empregado, ele habitualmente é faltoso. E isso realmente eu não posso fazer. Isso implica em indenização por danos morais. E é o caso também das empresas que lançam informações processuais na carteira do empregado. Então, anotei a carteira em razão de uma sentença, em razão de acordo, e aí eu coloco lá nas informações da CTPS que aquele registro se deu por força de decisão judicial no processo tal. Há um problema, inclusive, a ser resolvido pelo atual Ministério do Trabalho, porque hoje, lá no E-Social, quando o registro da carteira é feito num processo judicial, essa informação tem que ser anotada, né? Então, precisaria que o Ministério do Trabalho mudasse a regulamentação, porque hoje muitas empresas acabam anotando a informação processual induzidas, né, por essa particularidade do E-Social. Mas a jurisprudência do TST é pacífica, de que configura dano moral o registro de informações processuais na CTPS. Tem uma pergunta aqui, Mendes, se o empregado tiver MEI e não quer assinar a carteira, pode fazer contrato em particular? Aí a pergunta está automaticamente respondida. Se a pessoa é empregado, não pode ser MEI, né? A contratação por MEI é fraudulenta e a empresa só vai ter dor de cabeça. Não existe esse parâmetro em que o trabalhador escolhe, né? Eu já, em vários processos, ouvindo depoimento pessoal de preposto, saiu essa informação para mim. Não, a empresa dava opção. Se ele queria trabalhar com a carteira assinada ou se ele queria trabalhar como autônomo. Tá, mas na prática, qual que era a diferença de quem escolhia ser autônomo de quem escolhia ser empregado? Não, a diferença era a anotação da carteira, que não era feita no autônomo, e aí a empresa não descontava o recolhimento previdenciário, pagava o valor cheio para ele. Então, agora, as condições de trabalho são iguais de quem tinha e de quem não tinha a carteira anotada? Era igual. Então a empresa perdeu, porque não existe essa opção do empregado fazer uma opção válida para não ter a carteira de trabalho, porque isso é uma lei, uma norma cogente, é uma norma de ordem pública, princípio da primazia da realidade. Se contratar, nesses casos, por MEI ou qualquer outro arranjo, a empresa só tem a perder, né? Porque ela vai ser condenada na Justiça do Trabalho a fazer o registro da carteira, pagar os direitos que não foram observados até então e recolher a previdência do empregado. Nesse recolhimento previdenciário, eu quero deixar uma dica para vocês que estão aqui, para Alessandro Oliveira, lá de Curitiba, que está aqui, para Ana Pimentel, do Rio de Janeiro, e para vários amigos e amigas que estão aqui. Olha só, pessoal, que dica massa, tá? Você entrou com uma ação pedindo vínculo de emprego, reconhecimento do vínculo de emprego. Depois que a ação for julgada, que o vínculo for reconhecido, a Previdência Social, ela não é obrigada, por lei, a aceitar esse período de reconhecimento por sentença da Justiça do Trabalho para fins de aposentadoria. Ou melhor colocando a afirmação, a lei previdenciária, pessoal, ela define situações em que o INSS não está obrigado a reconhecer o período. Então vamos dar um exemplo clássico aqui, né? Foi uma situação de revelia, o reclamante não trouxe nenhuma prova documental no processo e o juiz do trabalho, só por causa da revelia, ele declarou a existência do vínculo. Isso vai dar problema na Previdência Social com certeza, pessoal, porque a sentença trabalhista,
para ser aceita pela Previdência Social, ela não pode se basear numa mera presunção, ela tem que ter elementos concretos de prova, né? O reclamante juntou documentação, ele tinha troca de e-mails, independente da revelia, o juiz vai fazer menção à prova documental e está tudo certo. Só que aí vem o problema. Diante da resistência do INSS, às vezes acontece do advogado peticionar para o juiz do trabalho, pedindo para o juiz determinar que o INSS reconheça, faça a averbação daquele tempo de serviço para fins previdenciários. E tem juiz que topa a parada. O juiz manda expedir ofício para o INSS, dando prazo, às vezes até inclusive com advertência de prisão do funcionário do INSS responsável por esse setor, caso ele não cumpra a determinação do juiz do trabalho. Só que a jurisprudência do TST é pacífica no sentido de que a Justiça do Trabalho é incompetente para fazer essa determinação ao INSS, porque isso é uma questão previdenciária. O juiz do trabalho não pode determinar a averbação de tempo de serviço pelo INSS, mesmo porque a autarquia não é parte no processo, é um terceiro. Então não cabe esse tipo de determinação. Mas aí vem a dica. O TST fala que não cabe ao juiz determinar que o INSS faça a averbação, mas o reclamante pode pedir na inicial uma obrigação de fazer. Então o Paulo Basílio, bom dia Paulo, vai fazer uma ação de vínculo de emprego. O Paulo pode inserir entre os pedidos que, reconhecido o vínculo, após o trânsito em julgado, o magistrado determine, sob pena de multa diária, que a empresa regularize a situação cadastral do trabalhador, do reclamante, perante a Previdência Social, que no caso seria a retificação dos dados lá do CNIS, né, que é o cadastro individual do empregado perante o INSS. Para regularizar o CNIS, a empresa vai ter que fazer o recolhimento da Previdência e informar a Previdência Social os respectivos recolhimentos. Então, se o advogado do reclamante faz esse pedido da obrigação de fazer correspondente à retificação do CNIS, acabou o problema, porque depois que reconhecer o vínculo e tiver a sentença executada, a empresa foi intimada, o juiz arbitrou uma multa diária, uma astrente, né? Falou, olha, isso aqui a empresa vai ter que regularizar a situação cadastral dele na Previdência no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$200. Essa multa diária, o TST vem reiteradamente dizendo que não tem limite, porque é uma multa processual. Não é igual cláusula penal, que lá no Código Civil está limitada a 100% do valor da obrigação principal. Não, a multa processual ela não tem limite. Então, nesse tipo de situação, se o advogado consegue para o cliente essa obrigação da empresa fazer ela mesma a retificação perante o INSS, resolveu o problema, porque não vai ter discussão depois do INSS está aceitando ou não está aceitando averbar o tempo de serviço, porque a informação foi dada e o recolhimento foi efetivado pela empresa. Tá? Então, muita atenção, que isso é uma forma de você potencializar, né, o resultado, a efetiva resolução do problema do seu cliente que não teve a carteira anotada. O Tiago pergunta aqui se, em caso de aposentadoria por invalidez, é necessária a baixa da carteira. Não é dado baixa porque o contrato está suspenso. O que será feito é a anotação nas informações gerais, Tiago, de que a partir da data X o contrato de trabalho está suspenso em virtude da concessão pelo INSS de aposentadoria por invalidez daquele trabalhador, mas não vai baixar porque o contrato não encerrou.
Bom, o Ricardo Alves está perguntando aqui se aviso descontado no pedido de demissão vai gerar projeção no tempo de serviço. Não vai, tá, Ricardo? Tudo que eu disse aqui de aviso prévio indenizado só será computado se quem indenizou foi a empresa, porque a iniciativa do desligamento foi dela. Agora, se é uma situação em que o empregado não quis, pediu demissão e não quis cumprir o aviso prévio, o entendimento que prevalece na jurisprudência é que eu não vou computar esse período do aviso no tempo de serviço. Vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Valeu, o Cleiton tá falando aqui que o curso de BH foi top. A Stefane também, muito legal, obrigado. O Lucas perguntou assim, a 60 teses eu vou incluir para os alunos de todas as turmas do NAT, tá, Lucas? Hoje ou amanhã o pessoal deve receber o calendário das próximas aulas. Bom, vamos dar sequência aqui, já a caminho do encerramento da live, mas ainda no artigo 29 da CLT. O descumprimento do disposto no parágrafo 4º, que é a informação desabonadora, submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 desse capítulo. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS e-mail digital, né? A CTPS digital todo trabalhador tem e é o próprio número de CPF dele. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS, e-mail digital, equivale às anotações legais. O trabalhador deve ter acesso às informações de sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir da sua anotação, inclusive se for por meio digital. E eu quero passar aqui para a gente fechar o artigo 39, que trata exatamente da circunstância de que é de ordem pública a anotação da CTPS. Então diz aqui o artigo 39 da CLT, verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência da relação de emprego, ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando nesse caso sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Então aqui, se a empresa for autuada, é uma dúvida que muita gente tem, o auditor fiscal do trabalho ele tem competência, ele tem atribuição de concluir pela existência do vínculo de emprego e lavrar o auto de infração contra a empresa por falta de anotação da carteira de trabalho. Agora, a partir do auto de infração, a empresa pode fazer a defesa administrativa e se o argumento defensório da empresa é de que não tem o vínculo, há uma previsão aqui de que se o auditor fiscal do trabalho não se sentir seguro para completar, para concluir a matéria, ele pode encaminhar os autos à Justiça do Trabalho, para a Justiça do Trabalho julgar se tem ou não tem o vínculo empregatício. Nesses 25 anos de magistratura, eu nunca vi um processo desse tipo, porque na prática o auditor ele resolve por lá. Ou ele fica convencido da versão da empresa e torna sem efeito o auto de infração, ou ele rejeita a defesa da empresa e vai confirmar o auto, a aplicação de multa, e nesse caso a empresa, se tiver interesse, ela vai entrar com a ação na justiça para tentar anular o auto de infração. E aí o parágrafo 2º do artigo 39 diz aqui, igual procedimento observar-se-á, aliás, parágrafo 1º,
Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, hoje Vara do Trabalho, Juízo do Trabalho, em sua sentença ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitado em julgado e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotação na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nessa hipótese, mandar proceder desde logo aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Então, aqui, desse dispositivo do artigo 39, eu quero passar 2 pontos aqui com vocês. Primeiro, que aqui estipula-se que a carteira de trabalho é uma questão de ordem pública. Então, essa semana, uma colega advogada me perguntou pelo direct como é que ela fazia, porque ela entrou com uma reclamação trabalhista e esqueceu de fazer um pedido formal de declaração do vínculo e anotação da CTPS. Ela, professor, agora eu estou com medo do juiz indeferir minha petição inicial por inépcia, porque eu não fiz o pedido de reconhecimento do vínculo. De fato, isso pode acontecer. O juiz pode entender que tem inépcia da petição inicial, mas o entendimento que prevalece é no sentido de que não há inépcia, porque em razão desse artigo 39 da CLT, se o juiz percebe que é um caso que a carteira teria que ser anotada e não foi, o juiz deve de ofício determinar o registro, tendo ou não o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego. Então, eu respondi essa questão para a colega, falou, se você quiser aditar o pedido, né, porque se sente mais confortável assim, mas o entendimento que prevalece é que não precisa, porque é uma questão de ordem pública. E outro ponto importante é que a CLT faz constar que se a empresa não fizer a anotação, o juiz deve determinar que a própria Secretaria da Vara do Trabalho proceda ao registro. É por isso que vocês, a vida toda, receberam sentenças, né? Muito advogado acha isso estranho, em que a sentença faz constar o seguinte: a empresa vai anotar, vai retificar, vai fazer o que for necessário na carteira em 5 dias, sob pena da Secretaria da Vara do Trabalho proceder ao registro. Então, poxa vida, que punição, hein? A empresa não cumpre a sentença e o servidor da Justiça do Trabalho é que vai fazer as vezes da empresa. Agora, qual que é a consequência disso? Tá, pessoal? Se o cumprimento for voluntário, não há a lavratura de auto de infração. Agora, se após transitada em julgado a decisão, o juiz intimou, a empresa não fez o registro, a retificação, e foi preciso que o juiz determine que a Vara do Trabalho, a Secretaria, faça a anotação, o Ministério do Trabalho é oficiado e, nesse caso, a empresa será multada pela irregularidade, né, pela informação incompleta ou pela falta de anotação da CTBS. Aí eu lembro aqui um caso para ilustrar a live, para a gente encerrar por aqui com chave de ouro, né? Um conhecido meu que tinha na época uma pequena construtora, o cidadão foi lá no tribunal me tirar uma dúvida. Ele falou, Fabiano, eu fui condenado numa vara aí e o juiz constou assim: se não anotar a carteira, a Secretaria da Vara do Trabalho vai ter que fazer a anotação. E aí eu queria saber qual que é a consequência. Eu falei, a consequência é que se você não fizer o registro, não cumprir a decisão, o juiz vai mandar a Secretaria anotar, porque a pessoa não pode ficar no prejuízo quanto a isso, e vai oficiar o Ministério do Trabalho para fazer para lavrar o auto de infração, né, para te multar por conta dessa carteira que não foi registrada.
Na época era coisa de R$ 400 a multa. Hoje está na CLT, né? O valor da multa é de R$ 3.000 se a empresa contratar um empregado sem carteira. Pois o meu conhecido virou para mim na cara dura, falou: olha, eu vou preferir pagar a multa, porque esse cara ele me deu tanta dor de cabeça que eu vou pagar a multa só para a justiça ter que anotar a carteira dele, porque aí vai sujar a carteira, que quem olhar a carteira vai ver que ele veio na justiça aqui contra mim, né? Um pensamento muito pequeno, mas a partir desse dia, eu, como juiz, eu nunca mais dei essas sentenças sob pena da secretaria fazer o registro, né? O próprio TST, por volta de 2005, mais ou menos, o TST mudou o entendimento deles sobre esse assunto. O entendimento do TST é que, como a CLT prevê que a Secretaria da Vara do Trabalho vá fazer o registro caso a empresa não cumpra a obrigação, o juiz não poderia estipular multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ou seja, uma astrente, né? O entendimento atual do TST é que mesmo que o juiz possa determinar que a Secretaria da Vara do Trabalho faça o registro da carteira, cabe a imposição da multa diária, que é uma forma de estimular o cumprimento da tutela específica. O que realmente importa para o trabalhador é a empresa fazer a anotação, fazer o registro. O modelo que eu uso as minhas sentenças sempre que tem anotação de carteira, a minha sentença sempre vem assim. Eu coloco que a CTPS será anotada, será baixada em 5 dias após o trânsito em julgado, sob pena, aí depende do salário do reclamante, mas normalmente eu coloco a multa diária entre R$150 e R$200 por dia, que é uma forma da empresa ver que vai sair caro não cumprir a decisão. E eu consto na minha sentença também que a empresa fica desde já advertida que não deve lançar informações processuais na CTPS do reclamante, e se o fizer por estar descumprindo a ordem legal, vai pagar uma multa desde já estipulada em 5 mil, em 8 mil, em 10 mil reais. E com isso reduzo bastante os incidentes em execução em razão de informação abusiva anotada na CTPS. Deixa eu escolher aqui 3 perguntas para a gente completar a nossa live. O Aderso pergunta de quem é a obrigação de buscar a CTPS na vara, do reclamante, a não ser que o juiz dê outro tipo de determinação, porque normalmente a empresa faz a anotação lá na sua sede e o trabalhador busca a CTPS na sede da empresa. Agora, se a anotação foi feita em juízo, salvo determinação em sentido contrário, a empresa busca a CTPS, a empresa entrega a CTPS no processo e o reclamante busca na justiça. Tem uma pergunta fora do objeto aqui da live, mas eu vou responder. O André Caetano pergunta: parcelamento de verba rescisória não existe. Incide multa do 477. No TST essa matéria é controvertida e a gente vai achar decisões do TST na SDC, sessão de dissídio coletivo, dizendo que vale a prevalência do negociado sobre o legislado. Se tiver o parcelamento ajustado em norma coletiva, a multa do 477 não incide. E tem decisões de turmas dizendo que mesmo que haja a negociação coletiva instituindo o parcelamento da verba rescisória, a norma é de ordem pública e por isso incidiria a multa do 477. Agora, acordo entre empregado e empregador, aí já era. Com certeza
vai dar a multa. O Bruno Xavier pergunta aqui de empresa anota CTPS com outro CNPJ. Né? Isso vai ser informado naturalmente pelo trabalhador. E se for o caso, só abre um tópico, explique um parágrafo, Bruno, que revendo a documentação, o trabalhador percebeu que a anotação não foi feita pela empresa, pelo CNPJ em que ele realmente prestava serviço, e essa informação ela vai ter relevância só para evitar que na hora da notificação, se não achar a empresa, o juiz acabe indeferindo a inicial por inépcia, porque o endereço está equivocado. A Adriana Benintani faz a pergunta aqui. Realmente é muito incômodo. Eu quero até depois ver com o professor Luciano Martinez, né? Acho que o Luciano deve voltar essa semana, se não me engano, a fazer as lives dele. As lives dele passarão para quinta-feira, 17 horas. Uma live sobre a incapacidade por invalidez. Eu acho que seria bem interessante, porque gera muitas dúvidas, né? A Adriana está perguntando aqui, realmente a aposentadoria por invalidez, ela suspende o contrato de trabalho de forma eterna, a não ser que o trabalhador recupere a sua capacidade laborativa. Então, pode ser que o empregado, se ele tiver período pendente de férias, pode tentar um acordo para a empresa indenizar esse período de férias pendente, ou fazer até uma reclamação trabalhista. Aí você me pergunta, Adriana, ele tem direito à indenização dessas férias, já que o contrato está suspenso? A lei não fala nada, mas pode ser interessante fazer a reclamação, porque isso permite um acordo ou até uma sentença favorável, né, já que aquele direito às férias ele está incorporado ao patrimônio jurídico do empregado, mas não existe uma lei estabelecendo qual que é a regra de quitação das férias pendentes na hipótese de aposentadoria por invalidez. O Paulo Matos pergunta como dar baixa na carteira em caso de reconhecimento de sucessão empresarial em acordo. Aí, na verdade, boa pergunta, Paulo, que você me permite responder isso. Qualquer situação de sucessão de empregadores, ou seja, a partir da data X, o empregador passa a ser outro, né? Então, nesse caso em que houve a mudança do empregador, eu vou lançar essa informação lá nas informações gerais do contrato de trabalho, né? Então, nessas informações gerais do contrato de trabalho, você vai fazer o registro. A partir da data X, o empregador é fulano, CNPJ tal, e aí isso vai justificar que lá na baixa da carteira vai ser feita por essa nova empresa, tá? Sendo ou não por acordo, esse seria o procedimento. Eu preciso lançar a informação da sucessão para justificar por que a baixa está sendo feita por uma empresa diferente daquela empresa que foi a empresa que anotou a CTPS. A Patrícia Costa fez um comentário aqui que a aposentadoria por invalidez não é eterna. Na verdade né, Patrícia? Aí não é uma questão aqui, com todo respeito, claro, né? Mas não é uma questão de opinião, é uma questão de previsão legal. A legislação previdenciária, o que muita gente confunde, é que durante os 5 primeiros anos da aposentadoria por invalidez, a pessoa se submete a perícias periódicas para aferição
da manutenção da condição de incapacidade. Depois dos 5 anos, não tem mais essa obrigatoriedade, embora o INSS possa convocar a pessoa para se apresentar e ser novamente avaliado. Antigamente, na legislação previdenciária anterior, nós tínhamos uma situação de aposentadoria precária e aposentadoria definitiva. Depois de 5 anos de aposentadoria por invalidez, a aposentadoria se tornava definitiva. E aí a doutrina inteira de direito do trabalho ia na linha que o contrato seria suspenso até esse momento que completasse os 5 anos da aposentadoria por invalidez. Dali por diante seria uma hipótese de encerramento do contrato de trabalho. Como a legislação previdenciária não faz mais essa distinção, a compreensão é que é uma aposentadoria eterna mesmo, vai até a morte do segurado, até porque se em qualquer momento, se daqui 20 anos a pessoa recuperar a sua capacidade laborativa, ela tem direito de retorno, de retomar o contrato de trabalho e se apresentando àquele empregador. Se a empresa não quiser a manutenção do contrato, nesse momento a empresa teria que proceder o desligamento sem justa causa, com um pagamento lá de aviso prévio indenizado, projeções, multa rescisória de FGTS e tudo mais. Tá? Mas realmente é uma situação definitiva. Vou responder aqui a Ana Maria para a gente fechar. A mudança no contrato social da empresa não precisa necessariamente ser registrada na carteira de trabalho, depende da mudança. Mudou os sócios. Não vou mudar a anotação da carteira. Mudou o nome da empresa. Aí é interessante, aí justifica fazer a atualização lá da CTPS com o novo nome. Então depende do tipo de mudança que for feita. Eu quero aqui no encerramento deixar 2 convites para vocês. Hoje às 19 horas, eu e o professor Antônio Berto vamos entregar a live do TST, né, a live de atualização jurisprudencial dessa semana, né, que não aconteceu no sábado. E na quarta-feira, depois de amanhã, acontece o nosso evento Execução Sem Trégua, tá? Então, a gente está preparando aqui, eu, Antônio Humberto, a Roberta Araújo, uma super aula, vai ser a partir das 20 horas pelo YouTube, inscrições gratuitas, se você quiser participar e não fez sua inscrição, no Instagram basta digitar convite no chat aqui da live, que você vai receber no seu direct uma mensagem do nosso suporte com o link para você fazer a sua inscrição. Vai ser uma aula bem completa, porque a gente vai entregar várias estratégias, várias medidas que o advogado pode adotar desde a entrevista do cliente para facilitar o recebimento do crédito, tá? E essa aula de quarta-feira vai ter muita coisa prática para o advogado usar no dia a dia das execuções dele, mas também é uma aula que marca o lançamento do nosso próximo curso, né? A gente tinha um curso de execução trabalhista e a partir de quarta-feira a gente está lançando um curso completo de execução civil e trabalhista. O curso chama também Execução Sem Trégua, e o pessoal que tiver interesse nessa matéria, de aprender na prática como é que a gente pode ter mais chance de receber o crédito tanto no civil quanto no trabalhista, fique atento que está muito amarrado, muito bom mesmo, sabe, esse novo produto que a gente está lançando na quarta-feira. Mas independentemente da pessoa ter interesse ou não em dar o passo seguinte e aprofundar depois os conhecimentos, com a aula de quarta-feira, certamente você vai ter um passo a passo, né, um script que você pode aplicar na sua execução, que vai ter resultado em vários processos seus que estão parados. E aí fica o convite
para vocês. No mais, uma semana abençoada a todos. Obrigado pela presença e até mais tarde na live do TST. Um grande abraço.